Bom dia, galera. Tudo bem? Estamos escutando bem? Todo mundo me ouve? Sim, Tá Opa, boa a bom imagem? dia. bom Maravilhoso. dia, bom dia. Obrigado por estarem aqui. Eu vou começar desativando o som de todo mundo, que à medida que as pessoas forem entrando, a gente não vai ter interrupção. Queria pedir para, se puderem, deixarem as telas ligadas, para a gente ir se vendo. Queria fazer algumas perguntas e nessas perguntas eu vou precisar da reação de vocês. Deixa eu silenciar aqui. Se alguém precisar ativar o som, pode ativar. Nós estamos começando agora, meio-dia, 1 hora, termina pontualmente. A ideia dessa aula de hoje é a gente pensar um pouco na capoeira educação. O tema é ontem, hoje e amanhã. Por causa de tudo isso que a gente está passando agora, um divisor de águas com a pandemia, também um divisor de águas para quem trabalha ou quer trabalhar com capoeira educação. E eu queria inicialmente que vocês me respondessem uma pergunta, botando um dedo assim ou fazendo assim. Pode fazer o sim para sim ou dedinho assim para não. A pergunta é: a capoeira originalmente foi feita para crianças? A minha pergunta para todos. Puderem, por favor, botar se a capoeira foi originalmente feita para crianças ou se não foi originalmente feita para crianças. Queria ver as reações de todo mundo. E aí eu vou falar sobre a história da capoeira educação. Rapidinho, que a Aline está me chamando. Oi, amor. Vem cá, coração, por favor, que eu não estou te ouvindo. Mestrão, tava sem som até agora. Sem Assim que você som. fez assim que você fez Ah, assim, ó, você falou sim ou não, daí travou, ninguém escutou mais nada. Acho que é isso ninguém que me ela quer te ouviu. falar. É. A Ah, agora vocês estão me partir ouvindo? disso, agora sim, a partir disso aqui não ouvimos nada. Tá bom, eu vou repetir então, tem gente entrando e eu não sei aqui qual foi o momento exato que parou. Então, a nossa aula de hoje é para falar da história da capoeira educação. A gente vai pegar as fases e metodologias que já foram utilizadas ao longo do tempo. E aí eu queria uma pergunta para vocês. Queria que vocês fizessem assim ou assim. A capoeira foi originalmente pensada para crianças? Originalmente a capoeira foi pensada para crianças? Sim ou não? Pode botar o dedo aí, por favor, vai dizer se sim ou se não. Enquanto isso, eu vou falar de dois momentos históricos. Esses dois momentos históricos eles são analisados pelo Fred Abril e também são postos em prática no livro do Mestre Nestor Capoeira. Fala-se sobre duas eras. A primeira é a era dos valentões, a era dos desordeiros, a era dos capadócios, a era dos valentes, que é uma era caracterizada por escravizados, por malandros, por capangas, leões de chácara, seguranças, por essa galera que até os anos 20, mais ou menos até os anos 20 do século passado, até 1920, era quem realmente comandava a capoeira, quem era preso por capoeira, quem fazia girar o nome capoeiragem. A partir da década de 20 até mais ou menos a década de 70, tem uma outra era, chama-se a Era dos Educadores, quando começa a ter, principalmente com Bimba e Bastinha, um novo paradigma, que é o paradigma educacional. Mas não é um rompimento sem transição. Houve momentos de transição e, além de Bimba e Bastinha, você tem vários outros personagens, como o Senhorzinho, como o Zuma, toda essa galera que tentou metodizar a capoeira também, convivendo na mesma época. Às vezes a gente acha que os personagens da capoeira são de séculos muito diferentes, mas entre 1890 e 1900 nasceram pessoas e conviveram pessoas com perspectivas absolutamente diferentes da capoeira, como Zuma, Besouro Preto, Senhorzinho, Madame Satã, Bimba, Pastinha, toda essa galera nasceu entre 1890 e 1900 e teve seu ápice ali nos 1910, 1920, 1930. Ali que eles estão jovens e ainda estão fazendo, cada um dentro da sua perspectiva, estão fazendo a sua própria história e virando lenda. A gente acha que, sei lá, Madame Satã é do século XVII, Besouro é um personagem fictício.
Não, são todos dessa mesma época, conviveram juntos, todos nasceram na mesma época. E eu pergunto para vocês, agora uma segunda pergunta. Algum desses personagens, Zuma, Sinhozinho, Bimba, Pachinha, Besouro, Madame Satã e vários outros, alguns desses personagens deixou alguma metodologia para a capoeira infantil? Sim ou não? Se algum deles deixou alguma metodologia infantil para a capoeira. A gente vai pensar um pouquinho mais adiante. Se até a década de 20 nós tínhamos primordialmente a Era dos Valentes e a partir de 1920 vai havendo uma transição para a Era dos Educadores, a partir de 1970 nós temos uma outra era, que é a Era dos Grandes Grupos. É ali que nascem os grandes conglomerados de capoeira, a partir dos anos 70, que são baseados em replicação. Nós temos um estilo de grupo, passa a haver uma coisa completamente nova, que é um estilo de grupo, dentro do qual todos têm que se comportar da mesma maneira, todos têm que se movimentar da mesma maneira, todos vestem o mesmo estilo de roupa, todos cantam as mesmas músicas, os mesmos hinos e seguem os mesmos preceitos. Essa é a ideia de organização ampla, replicável e escalável. Nós temos um aumento de escala, passa-se a executar como um sistema de franquias, a mesma metodologia em vários lugares. E aí eu pergunto novamente para vocês, a capoeira dos grandes grupos, as metodologias utilizadas pelos grandes grupos, foi pensada em capoeira infantil? Sim ou não? A gente sabe que não. Todas as respostas para essa pergunta são não. Ninguém pensou em capoeira infantil em época nenhuma da capoeira. Porque também ninguém pensou em capoeira infantil porque não havia necessidade. Não havia crianças tão pequenas dentro da capoeira e a própria educação infantil não era tão pensada. Ela também houve uma construção. A própria infância ela vai sendo construída. O conceito de infância vai sendo desenvolvido lentamente ao longo dos séculos e vai sendo aprimorado nesse princípiozinho do século XX. A gente sabe que havia crianças que trabalhavam em fábricas, crianças que trabalhavam em minas, mina de carvão, mina de ouro, havia crianças trabalhando nas fábricas 18 horas por dia. Isso é uma construção, os direitos da criança e do adolescente, a noção de infância, tudo isso, a noção de puberdade, a noção do desenvolvimento do cérebro, isso tudo é muito recente. A gente só parou para se deter sobre educação, em geral, há pouco tempo. E sobre capoeira educação, há menos tempo ainda. E a gente tem que lembrar também que nenhum jogo de combate no mundo, nenhuma arte marcial no mundo, foi desenvolvida para educação infantil. Sempre as artes marciais ou jogos de combate foram desenvolvidos para guerreiros, para pessoas que iam lutar. A gente é que adapta esses princípios de artes marciais ou de jogos de combate ou da capoeira para a educação infantil, que surge basicamente na década de 90. É nessa época que realmente se estabelece um novo ramo dentro da capoeiragem. Esse ramo de se trabalhar com crianças pequenas iniciou-se nos anos 80, com alguns mestres e mestras que trabalhavam com escolas com crianças de 6 anos, de 7 anos, até 5 anos às vezes, mas muito dificilmente trabalhava com crianças menores. Nos anos 90 é que se abriu uma nova geração com a perspectiva e com as chances, as possibilidades de trabalhar com crianças de 4, de 3, de 2 e até de 1 ano. Para quem já fez essa experiência, até com crianças de 1 ano. Em qual contexto que a gente vê esse nascimento da capoeira educação para crianças? É dentro de escolas particulares, principalmente dentro das escolas particulares de classe média alta, dentro dos projetos sociais, que passam a chamar a capoeira, e dentro de iniciativas governamentais como o Mais Educação e outras iniciativas desse estilo, que também passaram a contratar os capoeiristas. E todo mundo que foi dar aula para criança se deparou com um paradoxo. Geralmente, os mestres colocavam para dar aula para criança
o professor menos preparado da equipe. Era uma forma de se preparar para dar aula para adulto. Pegava a pessoa e falava assim, você vai começar, você já está com uma graduação X, uma graduação digamos, de instrutor, de monitor, uma graduação não muito alta, mas você vai começar a dar aula, então você vai começar com crianças. Isso, de novo, vou fazer essa pergunta. Essa é uma boa estratégia de um mestre, botar o aluno menos preparado dele para dar aula para criança, é uma boa estratégia ou não? Se for uma boa estratégia, faz assim. Se for uma estratégia ruim, faz assim. Deixa eu ver vocês. Boa. É uma estratégia péssima. Você não bota a pessoa menos preparada para dar aula para o público mais difícil. A educação infantil é o público mais difícil. É muito mais fácil você dar aula para adultos, principalmente para adultos do alto rendimento, que já sabem o que fazer, que já tem disciplina, que já tem autonomia, do que para dar aula para crianças pequenas. Isso se provou um desastre, principalmente porque não havia metodologia. Qual era a metodologia que a gente utilizava, ou a gente, eu digo como capoeira em geral, que os capoeiristas utilizavam para dar aula para a criança quando iniciou-se esse mercado? Era a mesma metodologia que se utilizava para adultos. Linha, todo mundo atrás de mim, ginga, queixada, armada, martelo, AU, me segue, faz um movimento assim. E é claro que isso falhou, porque criança pequena não aprende capoeira desse jeito, eles não têm o menor prazer, não têm a menor vontade. Você pode até ter crianças de 6, 7 anos que possa funcionar, dependendo do local. Mas com criança de 3, de 2 anos, não vai dar. Alguns mestres, alguns professores sacaram isso e passaram a adaptar, principalmente a galera da educação física. Vários mestres que são formados em educação física passaram a adaptar alguma metodologia de educação física infantil para a capoeira. Isso foi uma contribuição gigantesca, foi uma contribuição enorme, super importante para a capoeira nesse momento, mas ainda assim era um processo em construção. Era uma abordagem insuficiente porque a educação física não dá conta de responder às demandas que um professor de capoeira tem dentro das suas aulas e não dá conta de oferecer as ferramentas que a própria capoeira apresenta. A capoeira tem ferramentas próprias educacionais que funcionam de uma maneira talvez muito mais eficiente do que as próprias estratégias que se utilizavam antigamente, como recompensa e castigo, a brincadeira como meio para a aprendizagem. Isso quer dizer, eu vou pegar uma brincadeira e eu vou dizer, você só vai brincar se treinar primeiro os movimentos. Se fizer o trabalho, no final você ganha a sobremesa. E aí a sobremesa é a brincadeira. Isso quer dizer, eu como professor não acredito realmente no valor da brincadeira. Eu acho que o importante é o trabalho duro. E a brincadeira é um momento de lazer. Ou eu posso pegar a brincadeira e utilizá-la somente como um meio para a aprendizagem de um determinado conteúdo. Essa também é uma visão utilitarista, uma visão reducionista do papel da ludicidade, do papel da brincadeira. No método Brincadeira de Angola, a gente encara a brincadeira como um fim. Ela é um fim em si mesma, ela não é somente um meio para a aprendizagem. Ela é também um fim em si mesmo. Por quê? Porque isso é a raiz pedagógica da capoeira. A capoeira é vadiação. A gente chama a capoeira de vadiação, de brincadeira, de jogo. Se ela é vadiação, brincadeira, jogo, a ludicidade é o cerne. A ludicidade é o core, a ludicidade é a parte principal. Então a gente não pode inverter a equação e utilizar a aprendizagem como local mais importante e a brincadeira como lugar secundário. É isso que a gente faz até com adultos. A gente acha, ensinando para adultos, que o importante é a pessoa aprender aqueles movimentos, aquela queixada, aquele AU, aquela armada, aquela tradição, aquele fundamento. E não é. O importante é a pessoa estar no ambiente no qual a capoeira se originou. A raiz pedagógica da capoeira nasce da vadiação, nasce do prazer, nasce do encontro da comunidade, de um local de displicência. Como o mestre Pastinha falava, uma coisa vagabunda, no sentido de uma coisa de lazer, uma coisa de prazer,
uma coisa descompromissada, um tempo ocioso, um tempo que nós ficamos somente cuidando do nosso espírito, somente cuidando do nosso prazer. É essa a filosofia no qual a gente embasa a brincadeira. A brincadeira é a parte mais importante. E o estado mental brincante é importante para o adulto tanto quanto é para a criança. Esse estado mental brincante é tão importante para o adulto quanto é para a criança. Quando a gente perde isso na capoeira, talvez a gente perca a própria raiz pedagógica. Então não é só a diversão, é a aprendizagem também. Claro que tem aprendizagem, mas a brincadeira está no topo da hierarquia, a brincadeira está acima, a diversão está acima, o prazer está acima, a vadiação está acima. Eu vou silenciar aqui o microfone de alguém que abriu, só um instantinho, por favor. Pronto, não precisam fazer nada, já está silenciado. E eu vou perguntar os benefícios que a gente tem para as crianças. Vamos pensar quais são os benefícios que as crianças têm dentro das nossas aulas. Nós sabemos que nós temos benefícios corporais, musicais, sociais e culturais dentro da capoeira. Por isso que nossas ferramentas são muito maiores do que aquelas oferecidas somente pela ciência do esporte. A ciência do esporte é maravilhosa, deu uma contribuição maravilhosa para a capoeira, mas é insuficiente para desenvolver todos os potenciais musicais, sociais e culturais que nós conseguimos com a própria capoeira. Precisamos de metodologias de capoeira para capoeiristas. E para que a gente vai desenvolver uma metodologia? Esse é um ponto principal. Qual que é o nosso objetivo? Na brincadeira de Angola, o objetivo é o desenvolvimento de potenciais. Eu quero potencializar as crianças. Quero desenvolver os potenciais musicais, corporais, sociais e culturais a partir dessa atividade lúdica. Deixa eu silenciar mais alguém aqui, que abriu. Caiu. Não tem problema. Tranquilo, já fechei. Ou seja, eu estou na capoeira infantil não para lutar como os valentões lutavam. Também não estou para formar capoeiristas, como alguns mestres pensam o ensino da capoeira. A missão é formar capoeiristas. Não estou na capoeira infantil para disciplinar meus alunos no mesmo sentido que o Zuma pensava, que o Senhorzinho pensava, que o Ineseu Penamarinho pensava, que esses pensadores da capoeira mais numa linha militarizada, uma influência mais militarizada. A gente tem que lembrar que o militarismo influenciou muito a capoeira, influenciou muito a educação dentro da capoeira. Eu não penso na capoeira como uma forma de disciplinarização dos corpos, nesse sentido mais Foucaultiano, de Michel Foucault. E também não é... Quer falar comigo ou não? Peraí, que a Aline está falando comigo que está travando. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Aqui está dizendo que estão ouvindo bem. A Aline está dizendo que está travando um pouco. Está travando um pouco ou não? Não, deve ser o seu. O Geraldo está falando que está Aqui travando. não, mestre, acho que tá normal aqui. Pelo menos Tá para bom. mim aqui, para a maioria, acho que sim. Tá bom, eu vou seguir. Se começar a ter problema, gente, avisa, desativa o som, me avisa e a gente vai dando um jeito aqui. Tá bom? Deixa eu ver de onde que eu estava. Então, o que a gente não quer, né? A gente tem que pensar o que a gente não quer. Às vezes a gente não sabe o que a gente quer, mas a gente sabe o que a gente não quer. Eu não quero disciplinar os corpos. Quando eu digo disciplinar, é domesticar um corpo, é fazer um corpo dócil, novamente na visão Foucaultiana. Eu não quero aquele corpo docilizado, um corpo que não enfrenta, um corpo que não transgride, um corpo que não faz bagunça, um corpo que está sentado, obediente, disciplinado, seguindo regras. Pelo contrário, eu quero um corpo criativo, eu quero um corpo autônomo, eu quero um corpo transgressor, no sentido de não seguir esses padrões de que a menina não pode abaixar de cócoras porque vai ficar com as pernas expostas, ou o menino não pode rebolar porque ele vai ser classificado como homossexual.
ou todos esses papéis que são socialmente atribuídos aos meninos ou às meninas e vão devagarzinho criando crenças limitantes, crenças que limitam o nosso desenvolvimento. Eu quero um corpo solto, então um corpo indisciplinado nesse sentido, um corpo que não está sujeito às regras, embora ele seja disciplinado dentro do treinamento, que é a disciplina mental, a autodisciplina, a resiliência, a vontade de conseguir, a noção de que precisa treinar duro, precisa conseguir conquistar um movimento. E isso, à medida que a criança vai crescendo, ela mesma vai se tocando. Que se ela quer fazer uma queda de rim, não vai cair do céu. Ninguém aprende queda de rim caindo do céu. Toda criança de 6 anos de idade, que é mais ou menos a idade quando eles conseguem começar a fazer uma queda de rim, uma boa bananeira, um AU esticado, passa a entender que ela vai ter que treinar, vai ter que ter resiliência, se frustrar, passar por um processo de frustração para treinar, para aprender. Desenvolve a autodisciplina, que é uma coisa muito diferente da disciplina externa, da disciplina com autoritarismo. E eu também não quero formar um estilo de capoeira infantil, no mesmo sentido dos estilos dos grupos. O grupo X tem um jeito de gingar, tem aquela música que tem que cantar, tem aquela forma de mexer o braço, aquela esquiva que tem uma posição exata para fazer. Isso em todas as linhas de capoeira, nós temos escolas que convencionaram estilos próprios para os seus membros. Eu estou longe de querer isso, porque essa abordagem vai limitar as diversas possibilidades que essa criança tem muito para além da capoeira. Lembra que eu não estou pensando em formar capoeirista. Meu pensamento é contribuir na formação integral dessa criança, para ela poder, de repente, a partir do berimbau que ela toca, do pandeiro que ela toca, desenvolver o potencial musical. A partir da entrada dela na roda, de fazer um solo dentro da roda, entrar sozinha e fazer um solo, ela desenvolver a teatralidade e ter coragem de subir no palco, ou ela cantando virar um orador, uma pessoa que chega na frente dos outros e não tem medo de falar na frente de ninguém, virar um líder comunitário, ou a partir do momento que ela aprende os movimentos, ela se torna um lutador, uma acrobata, um ginasta, um dançarino, o que a criança quiser. Aprende a história da capoeira, se interessa por sociologia, por política, por história, por geografia e vai atuar nessa área. O importante é que a criança tenha acesso a várias possibilidades que a capoeira oferece. E a pergunta para a gente, agora, pessoalmente, é: para que ensinar criança? Por que eu vou ensinar crianças? Eu vejo 4 razões principais. A primeira razão é o prazer. É a gente ter aquele prazer de estar junto com elas. Eu gosto de crianças, eu gosto de estar junto delas, eu tenho prazer em praticar junto com elas e eu levo jeito para isso. Se você leva jeito para trabalhar com crianças, se você gosta de estar perto delas, é uma vocação. E a vocação, se não for seguida, provavelmente ela vai deixar uma frustração. A vocação é sempre um lugar que a gente precisa olhar com muito carinho, porque se a gente não seguir a nossa vocação, é provável que haja frustração. O segundo motivo, a segunda razão para ensinar crianças é a aprendizagem para nós, professores. A criança aprende, mas a gente sabe que a gente aprende muito estando com elas. A gente aprende demais. E a aprendizagem com crianças pequenas é gigantesca. Eu diria que ela é o filé do filé, é a crème de la crème. Ela é o âmago, é o ápice, é o cerne da didática. Se você dá aula para uma criança de 2 aninhos de idade e consegue que ela se vincule contigo, você compreende o choro dela, você compreende o tempo que ela precisa ficar sozinha, aquela criança que diz que não quer fazer, que chora, mas daqui a pouco ela está te olhando, e daqui a pouco ela está fazendo em casa, depois ela passa a fazer na sua aula, depois ela chega perto de você, e dali a pouco ela está dentro da aula. Você vai construindo uma ferramenta pedagógica que vai poder ser utilizada com excelência com crianças maiores, com adolescentes, com adultos, com idosos, com qualquer um. Porque essa ideia de que o bom professor de capoeira é um bom capoeirista é uma ilusão, não necessariamente. E o contrário também é ilusão. O bom jogador não necessariamente é bom professor. E o bom mestre, muito menos. Um mestre pode ser maravilhoso como mestre de capoeira, uma pessoa que forma uma comunidade, sabe os conhecimentos específicos da capoeira e ser horroroso lidando com criança.
péssimo lidando com criança, não presta para trabalhar com criança. Porque esse tipo de educação é muito específico. Capoeira educação com crianças é um trabalho muito específico. Você tem que ter esse prazer, você tem que ter essa vocação e você tem que ter a paixão pela educação. Educação também é paixão. O terceiro motivo é contribuir na formação dessas pessoas. A gente tem a perspectiva freiriana, o Freire fala muito o Paulo Freire, de que a educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. A gente realmente está contribuindo com alguma coisa. É muito difícil influenciar na alta esfera, é muito difícil influenciar, por exemplo, no que está acontecendo em Brasília, se a gente não se envolver com a política, não se candidatar, não entrar em partido, não for para a política institucional. É muito difícil você fazer alguma coisa no mundo macro se você não for para o mundo macro. Mas no mundo micro dá para fazer muita diferença, nas pequenas comunidades, nos pequenos encontros. E trabalhar com criança também é isso. A gente está contribuindo com aquele serzinho, com aquelas pessoas, com aquela comunidade, com aquele ambiente, esperando que aquela pessoa vá contribuir para outras, e aí sim a gente vai mudando o macro a partir dessas pequenas interferências no micro. E o quarto motivo é ganhar dinheiro. Então não adianta só a gente ter paixão, não adianta só a gente ter vocação, não adianta só pensar, poxa, não, eu estou trabalhando com capoeira, é educação, eu vou mudar o mundo, como uma missão, mas também a gente precisa ter dinheiro. E a capoeira é profissão. A capoeira é tão profissão quanto a própria educação, quanto um professor. Nós temos um professor que é muito mal valorizado no Brasil, pessimamente valorizado. Por quê? Porque a gente não valoriza a educação. E aí pensa-se que o professor de capoeira tem que morrer na miséria. O professor de capoeira não pode cobrar. O professor de capoeira, se tem mensalidade, ele tá vendendo a cultura, ele está explorando a cultura. Tem gente que fala até que está prostituindo a cultura. E não tem nada mais fácil. Isso é uma visão errônea do papel educacional da capoeira. Você viver dignamente da sua arte é a coisa mais positiva que você pode fazer para a capoeira como um todo. Se você vive dignamente da sua arte, primeiro que tem um capoeirista se dando bem, conseguindo ter um papel de influência na sociedade. Outros capoeiristas vão poder olhar para essa pessoa. Você vai poder abrir portas para as pessoas no seu entorno. Quanto mais bem você se dá, quanto melhor você se der e conseguir abrir mais espaços, mais pessoas você vai poder trazer contigo, mais pessoas você vai ajudar. E os que estão antes da gente, que não tiveram essa possibilidade, digamos um mestre antigo, por exemplo, você vai poder trazer para dar palestras da área dele, vai poder fazer uma formação continuada, ou seja, você ajuda a capoeira geral, todo mundo. Quando você está bem, você ajuda todo mundo, além de se ajudar. E é importante pensar no dinheiro, é importante pensar na profissão. Eu vivo exclusivamente da capoeira, tem quase 30 anos. Quase 30 anos que eu faço isso. A capoeira é minha vocação, é minha missão, é minha paixão e é minha profissão. Eu tenho esses 4 elementos juntos, muito bem equilibrados. E quando eu penso, a pergunta que eu sempre faço para qualquer pessoa que quer entrar no mundo da capoeira educação é: se você ficar bem mal de grana, perder todo o dinheiro, não tiver como trabalhar recebendo dinheiro, você vai seguir fazendo isso? Essa é uma pergunta que eu faço também para a gente aqui agora, para todos nós pensarmos. Se não houver dinheiro envolvido, você vai continuar nessa mesma profissão? Você vai pegar, e se você estiver morando na rua, embaixo da ponte, você vai pegar um berimbau e reunir 3, 4, 10 crianças que estão ali também embaixo da ponte e dar aula para elas? Se a resposta é sim, então está no caminho certo. A gente já sabe que a gente está no caminho certo. E aí o contrário. Imagina que você jogou na loto e ganhou 20 milhões de dólares. Você agora é um milionário. Está milionário, está com muito dinheiro, apartamento, tem dinheiro para tudo. Você vai continuar fazendo a mesma coisa? Vai continuar dando aula? Vai abrir uma super escola de capoeira, um centro de treinamento? Vai trazer os melhores equipamentos? Vai abrir possibilidade para pessoas de todos os lugares fazerem aula contigo e seguirem na capoeira? Se a resposta é sim, você está no caminho certo. Com dinheiro ou sem dinheiro,
você está no caminho certo. E aí a gente pensa na fase de ontem, de hoje e de agora. Até os anos 2000, já teve uma fase boa para quem trabalhou com capoeira infantil. De 95 até 2000, mais ou menos, foi uma época que também o Brasil estava crescendo, plano real, tudo mais. A gente começou a abrir muitas portas. De 2000 a 2010, estava bom, as portas foram se abrindo, até que chegou um momento que alguns capoeiristas ocuparam a maior parte dos espaços, 10, 20, 30, chegou uma hora que a maior parte dos espaços passa a ser ocupada, e aí o mercado fecha um pouco, fica um pouco mais retraído. Também tem a questão da crise econômica, tem outras questões que não são da capoeira especificamente. Mas existia uma maneira de se trabalhar com a capoeira. E aí chega a pandemia. A pandemia vem socando a gente. Quem apostou a vida na capoeira levou um socão e refletiu: poxa, será que eu não deveria ter entrado no funcionalismo público? Será que eu não deveria ter engajado minha vida em outra coisa? Porque se você consegue se dar bem com capoeira, quer dizer que você consegue se dar bem com qualquer outra coisa. Que a capoeira é um meio especialmente difícil de ganhar dinheiro. É um meio especialmente difícil de você conseguir uma boa reputação. É um meio difícil para você abrir espaços, você tem que ter gestão, você tem que ser o professor, você tem que ser o diretor pedagógico, você tem que ser formador de pessoas, tem que ser o RH, tem que ser psicólogo, tem que ser o contador, o economista, tudo cai nas tuas costas. Em uma pessoa só tem que ter diversas profissões e diversas habilidades. Hoje em dia você tem que ter a habilidade de gravar, de filmar, de editar, de promover, de fazer marketing, de assinar um contrato. Tem diversos tipos de habilidades que o capoeirista atual, se for trabalhar e querer ter sucesso com essa profissão, vai ter que dominar diversas ferramentas. A pandemia chegou machucando a gente. Só que quem estava pensando já lá na frente, já dominava essas ferramentas. Eu não deixei de dar aula. Eu continuei dando aula online, eu abri curso online. Quando abri o edital, eu ganhei vários editais ano passado para conseguir trabalhar. Não só eu, como várias pessoas que estão aqui. Conseguiram manter a cabeça para fora da água porque estavam preparados. Quem não estava preparado? Era quem não tinha tirado seus documentos, quem perdeu o RG há um ano atrás e não fez o RG de novo, quem fez questão de nunca querer aprender as ferramentas online, de nunca aprender a fazer uma edição, de nunca querer fazer um vídeo, de que a capoeira online não presta, que a capoeira online não ensina nada, que não for. Quem tinha essa mentalidade perdeu, porque essa fase aí acabou, não existe mais. Hoje em dia está todo mundo no mundo online e alguns estão tentando recuperar o tempo perdido. Agora, tem um futuro pela frente. A gente tem agora, daqui a 6 meses, provavelmente, ainda vai ser um perrenguinho, depois vai ter uma retomada. A retomada vai acontecer em tudo quanto é canto. Quem está se preparando nesse momento, se preparando para as possíveis oportunidades que possam vir a surgir, a gente espera que elas venham a surgir, vai estar melhor se elas surgirem. Na hora que o cavalo passar selado na frente, é a alegoria do cavalo selado. Na hora que o cavalo passar selado na frente, você olha e fala assim: ah, esse aqui é um cavalo selado, ele já está com a sela, é melhor para mim. Aí você vai poder subir nesse cavalo selado. Na hora que o trem passar na sua frente e você tiver com o ticket, aí você fala assim: poxa, eu tô com o ticket, ó, o trem passou. Todo mundo dizia que o trem não ia passar, mas eu comprei o ticket do mesmo jeito. Ó, o trem passou, você entra no trem. Quem tiver sem o ticket, não vai entrar, porque não se preparou para esse momento. Isso tem a ver com você saber trabalhar, se organizar, fazer propostas para os diversos espaços, se formalizar. Tem muita gente ainda que não tem nem documento para se formalizar. Isso não é uma questão de ciência espacial. Isso é uma questão de ir num lugar básico na internet, pedir ajuda e tirar documentos muito básicos. E aí saber cobrar, saber preço de mensalidade, saber estimar qual o preço de mensalidade que vai ser cobrado, saber captar aluno em diversos espaços, manter esses alunos dentro dos seus espaços, tudo isso é trabalho, não só em escola. Que tal abrir uma ONG? Que tal entrar em academia? Que tal entrar em condomínios? Que tal oferecer para um hospital?
Que tal dar aula numa praça? Que tal ocupar espaços que não foram ocupados por outras pessoas? Cada um tem que pensar dentro da sua área, talvez até em se mudar. Fala, poxa, aqui na minha cidade, nesse lugar que eu vivo, não dá. Por algum motivo, aqui não dá. Talvez eu tenha que me mudar da minha cidade e ir para outro lugar para conseguir ir para frente. Isso é possível também. E a gente pensa sempre que as ferramentas, os instrumentais, têm que estar na nossa mão. E é isso que o curso Brincadeira de Angola, que agora ele se desenvolveu para o nome de Professor Nota 10, Professora Nota 10, visa oferecer, compartilhar com quem quer estudar. A gente quer fazer uma comunidade, a gente quer dividir, compartilhar essas ferramentas que já tem mais de 30 anos que estão sendo desenvolvidas, mas que nos últimos 20 anos foram realmente sistematizadas de uma maneira eficiente, replicadas em diversas escolas, em diversas instituições, na rua, em muitas idades, pelo mundo inteiro. Foram 6.000 pessoas que já se inscreveram nesse curso, que já aplicaram a metodologia. A gente tem resultados, a gente tem como provar que aquilo ali está funcionando, porque em diversos lugares do mundo, pessoas diferentes estão tendo os mesmos resultados, aplicando e adaptando a metodologia. A metodologia é viva, ela é para ser adaptada, ela é para ser utilizada por professores inteligentes. A gente quer professor inteligente, professora que olhe e diga, ah, cara, isso aqui funciona bem se eu fizer tal adaptação. E aí você muda. E o curso visa dar uma base para que a pessoa pegue aquelas ferramentas, aquele instrumental e consiga ir melhorando. Essa versão gratuita que a gente está apresentando, a Free, ela oferece os mesmos elementos da Pro, ela é uma versão que tem uma mesma qualidade. Tá? Quem quiser se aprofundar depois pode dar seguimento na Pro, vai poder chegar lá na frente, se não está podendo nesse momento, entrar na Pro posteriormente. E quem não quiser, quem realmente quiser seguir estudando sozinho, vai chegar no mesmo lugar. O conhecimento está ao nosso alcance. A gente pega o conhecimento, organiza, compila e compartilha. Ele está ao alcance de todo mundo. Eu quero que a gente pense nisso, que a gente está num momento em que o compartilhamento de informação e o compartilhamento do conhecimento é a coisa mais importante. A internet está provando isso para a gente. Eu vou compartilhar uma tela com vocês de uma imagem que eu considero bem relevante para isso. Essa aqui. Queria que a gente desse uma olhadinha aqui. Eu gosto muito dessa imagem, da paixão, da missão, da vocação e da profissão. Acho que essa é uma imagem que reflete bem o que todo capoeira educador, o que toda capoeira educadora deve estar pensando nesse momento, se preparando para o futuro. É isso que eu tinha para falar hoje. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Vou abrir agora para perguntas. Deixa eu... compartilhamento. Quem quiser pode abrir agora o link, o microfone. Vou abrir para perguntas ou comentários. Está aberto. Olá, me ouvindo? Me chamo Donatello, né? Faço parte do Grupo Capoeira Brasil. Estou situado aqui no Ceará, no Sobral. Atualmente eu faço um trabalho de capoeira inclusiva, né? Precisamente com a Libras. Né? E vi, né, nesse potencial seu, nessa experiência que tem nos relatado agora, nesse momento, muito importante, né? E é exatamente isso, né, que remete a mim, né, fazer esse trabalho diferenciado na minha cidade, né, e também dizer, né, o quanto grato eu sou, né, pela essa troca de experiência sua. E também gostaria de fazer uma pergunta, né, qual é a maior dificuldade, né, que você vê, né, nesse âmbito, né, da capoeira com as crianças, né, o que os pais, né, relatam, né, sendo melhoria, né, e no mesmo momento a dificuldade que ele vê, né, dentro do âmbito da capoeira. Você se refere a esse ano específico, né?
Sim, sim. durante a pandemia. Sim, sim, exatamente. Então, o que a gente tem visto são crianças extremamente estressadas, deprimidas, crianças que estão sendo medicadas, crianças que estão mais violentas, crianças que regrediram. A gente sabe que a violência doméstica também foi muito um fator que causou muito estresse tanto para as crianças quanto para mulheres. A violência doméstica contra mulheres também aumentou muito. E a pandemia estressou as crianças. Eu acho que a gente não tem a total dimensão de como que elas estão afetadas ainda. Eu sei que nós já estamos pegando crianças que, por exemplo, antes da pandemia eram doces, eram crianças que tendiam para uma concordância, tendiam para ser mais afáveis e nesse momento estão muito violentas, que ficaram trancadas junto com seus pais ou num ambiente de restrições com seus familiares e que agora está sendo bem difícil essa readaptação. Mas eu acredito que essa passagem pela pandemia vai deixar um certo estresse pós-traumático. Eu acredito que isso vai acontecer. Vamos ter um certo estresse pós-traumático nas crianças nos próximos anos. Não vai ser uma coisa, principalmente para quem está agora com 5, 6, 7 anos, não vai ser uma coisa que será esquecida. Presumo que eles vão ainda ter reflexos. Obrigado pela pergunta, ótima pergunta. Quem quiser abrir, nós temos mais 18 minutos. Quem quiser abrir o microfone, fazer comentários ou perguntas. Fala, mestre Serradura. Fala, meu amigo Cabeção. Beleza, por favor, Débora, ladies first. Vai lá, depois eu falo. Opa, obrigada, muito obrigada. Não é diretamente uma pergunta, é mais no quesito de uma sugestão, mestre. Meu apelido é bailarina, eu sou do Nigolo Capoeira, aqui do Distrito Federal, Guará 2, e o meu mestre, ele me designou para dar aula junto com ele, né, sobre os comandos dele, sobre reuniões para pré-adolescentes. Só que o que tem acontecido? Eu sou da área pedagógica, eu sou pedagoga, eu sou orientadora educacional, eu sou psicopedagoga, eu sou da área de psicologia infantil, eu sou da área de comportamento infantil, e eu estou tendo dificuldade porque eu estou trazendo muito para o consultório a aula de capoeira. Então, assim, eu tenho crianças que têm TDA, têm TDAH, tem autismo, tem TOD, e eu tenho que tratar de formas diferentes. E, no entanto, a capoeira inclusiva, ela não tem que ter um tratamento de forma diferente. Ela tem que ter um tratamento igualitário. Só que eu penso muito no diagnóstico. O que você me sugere para que eu saia um pouco do meu consultório, um pouco da minha visão profissional e foque no desenvolvimento corporal, no desenvolvimento intelectual do processo dessa capoeira, do desenvolvimento dessas crianças? Deu para entender? Eu vou te falar o que eu entendi e você me diz, tá? Se eu realmente entendi. Acho que você está perguntando, na verdade, mas não é bem uma pergunta, você está trazendo uma questão que é bem profunda. Como que a capoeira pode contribuir dentro do tratamento clínico que você oferece dentro do teu espaço e como que você pode sair somente da questão de diagnóstico, é isso ou não? Na verdade, como eu posso sair dessa minha visão clínica e ter apenas uma visão de capoeira de acordo com os diagnósticos que eles têm. Então, como você pode sair da questão mais técnica, do diagnóstico, da clínica e olhar como capoeirista para essas crianças? É isso? Não. Eu penso que tudo que a gente faz na nossa vida, seja uma formação universitária, seja uma formação informal, seja no espaço religioso, numa academia, numa arte marcial, num livro que a gente lê, tudo isso influencia a nossa maneira de se comportar, a nossa maneira de nos posicionarmos
em relação às crianças dentro de sala de aula. E é inevitável que seja assim. A gente está agora compartilhando esse encontro e já estamos nos transformando pelo simples fato de estarmos juntos falando. E eu acho que a tua experiência clínica ela deve ser realmente aliada à capoeira e jamais compartimentalizada. Você está indo num caminho que eu consideraria um caminho saudável. Você olhar como capoeirista, por um lado, poxa, essa criança está conseguindo fazer esse movimento, está conseguindo mexer o corpo, está conseguindo fazer uma bananeira, mas olhar pelo lado clínico também, de, poxa, isso está ajudando no comportamento, está ajudando na escola, isso está ajudando na concentração. Talvez eu possa falar para os pais ou para a professora que essa abordagem que eu utilizei aqui, com corpo, com música, com cultura, deu mais certo do que a medicalização, talvez, deu mais certo do que a rotulação da criança como TDAH, que é muito comum o professor passar a criança para a gente, que é professor de capoeira, e falar, esse aqui tem TDAH. Aí você já recebe, você não recebe uma criança, você recebe um rótulo, com tudo aquilo que espera-se que uma criança TDAH faça. Aí você recebe um autista, esse aqui é autista. Você espera que aquela criança seja completamente estereotipada pelo sistema para depois começar a dar aula para ela. Aí o autista é aquele que não te olha no olho, o autista é o que você não pode esperar muita coisa, autista é aquele que tem comportamento repetitivo, autista é aquele que não interage com os outros. E nós começamos a classificar as crianças e a reduzir nossas expectativas. Se a gente simplesmente olhar para a criança e falar, cara, deixa eu dar aula para ela. E eu acho que essa seria talvez uma resposta para a tua pergunta. Deixa eu dar aula de capoeira. Toma um pandeiro, toma um berimbau, senta aqui, vamos cantar, vamos jogar, vamos fazer um movimento, vamos brincar. E a partir daí eu ver se essa criança apresenta os mesmos comportamentos na minha aula relatados pelos professores em sala de aula. E geralmente a minha resposta é não. Geralmente na minha aula a criança se comporta muito melhor do que ela se comporta dentro de sala de aula e eu não vejo as características que os professores passam para mim, de desobediência, de transgressão, de agressividade, de falta de disciplina, de comportamentos ruins. Eu geralmente não vejo isso, porque eu acabo com a vida dessas crianças de tanto brincar. Eles chegam na minha aula e eles morrem de tanto brincar. E é só isso que a criança quer. Geralmente ela só quer brincar. Se eu ofereço para ela exatamente o que ela quer, provavelmente ela não vai reagir com esses efeitos colaterais. Obrigado, Débora. Obrigado pela sua contribuição. Mestre. Eu que te agradeço, mestre. Muito obrigada. Mestre. Cabeção tinha aberto, não? Cabeção, por favor. Eu falei, mas talvez ele queira, o Rodinei, o Donatello, não sei se há alguma consideração relativa a isso. Eu queria fazer só uma contribuição em cima dessa fala. Eu vendo a fala do mestre, né, muito contemplado com a fala dele, é exatamente isso. Eu tive a necessidade de me especializar, tipo, na educação física, né, e trazer isso para o meio da capoeira. Pensando nisso, eu dava aulas de capoeira inclusiva dentro de uma ONG onde só tinha pessoas surdas. Eu vi que isso não tava gerando inclusão nenhuma. Tive a necessidade, né, e o ponto de vista de trazer essas aulas de capoeira para uma praça aberta, né, onde realmente a inclusão acontece, né, que é o ouvinte e o surdo. É aí onde eu entro e faço essa contribuição dentro da fala do mestre. Muito importante mesmo, né, fazer, porque senão tem que ter algumas coisas que tornam segregação, separação, né? Por a pessoa ter TDAH, né, autismo, né, ter problemas auditivos, físicos, visual, é interessante que seja, né, globada, né, colocada no meio das pessoas que supostamente são normais, né? Mas a fala do mestre contemplada demais aí. Obrigado. Porque a integração não é inclusão, são coisas diferentes. A gente tem vários níveis. Né? Segregar é uma coisa, segregação realmente é diferente, você separar todo mundo. Outra coisa é você incluir. Né? Você pode excluir totalmente, dizer também não vou participar,
ou eu posso também simplesmente integrar, eles estarem juntos com os outros, mas não ligar muito para aquela criança. Ela fica lá, ela está ali integrada junto com as outras crianças, mas eu não ligo muito para ela, ela é o diferente. Incluir é fazer isso, é tratar todo mundo igualmente dentro das suas diferenças. A gente encara todo mundo como igual, a gente sabe que todo mundo é igual, mas todo mundo é diferente. E aí tratar de forma diferente aquela diferença. O menino é surdo, eu vou tratar de forma diferente aquela diferença específica, mas não o menino em si. O que é tratado diferente é a característica que aquela criança tem. Obrigado por essa contribuição. Fala, Cabeção. Fala, mestre, beleza? Seguinte, primeira coisa, parabenizar você aí pela abertura, em especial aí nesse curso free, para que as pessoas que de repente não tenham tantas possibilidades possam participar e contribuir, aprender junto aqui. Então, parabéns aí pela sua disposição, disponibilidade aí, estar num domingo aí, dispondo do seu tempo para nos ensinar e nos ajudar. Só dando uma pequeniníssima contribuição em relação ao que a Débora falou, eu acho que assim, as crianças atípicas, né, Débora, é como o mestre falou ali, de repente elas já vêm com uma avaliação clínica, e aí vem alguém falar para você as impressões que ela tem, ou o laudo médico, seja lá o que for, que ela tem. Mas e por que não você tirar suas próprias impressões, né? Afinal, quem nunca ouviu falar, né, que capoeira até remédio é, né? A pessoa vem doente, de repente na capoeira se curou, ficou boa. Ou não, né? Aquela criança que está lá vomitando, passando mal, mas se tem aula de capoeira, ela não quer faltar naquele dia. Tenho certeza pelo sorriso de vários aqui que já vivenciaram coisas muito parecidas. Então, eu acho que é isso que o mestre falou, faz muito sentido, né? Às vezes eu prefiro também nem receber o laudo da criança, deixa eu ter minhas próprias impressões. Quantas vezes a pessoa... a gente já tem esse feeling. Você vai estar dando aula ali, de repente você não conhece ninguém. Você está dando aula, você fala, opa, essa criança aqui tem alguma coisinha. Opa, essa criança aqui pode ser que não tenha nada, mas pode ser que esteja passando por alguma dificuldade familiar. Ou essa criança aqui, não sei não. Eu ouvi falar que os pais estavam se separando, essa criança está meio agressiva hoje, porque ela é sempre tão calminha, tão tranquila. Enfim, então são coisas que vão além só das crianças atípicas com laudo ou sem laudo. Então, e aí, mestre, eu acho que eu não tenho muito o que perguntar para você, você é a fera, né? Adorei o seu início falando ali de que não, né, até a década de 80, 90, não foi pensada realmente a capoeira para a educação infantil. E adorei essa sua colocação sobre isso. E como aqui é o momento de contribuir, eu gostaria de dar uma contribuição, se você me permitir. Como nós estamos aí no mundo online, na era digital e tudo mais, eu, por exemplo, até para provar para as pessoas que sim, dá certo a gente fazer trabalho em escolas online, e eu vou além, eu não quis fazer com as minhas, eu quis fazer com escolas que são de outros estados. E aí eu tenho algumas aulas marcadas agora, nas 2 próximas semanas, que é referente às aulas de Dia dos Pais. Inclusive, já fechei, quando eu fiz o Dia das Mães, eu fechei um contrato com uma escola de Marília. Para quem não sabe, eu moro em Curitiba, no Paraná, e fechei um contrato que eu estou ganhando uma graninha boa com uma escola de Marília, em São Paulo. Então, assim, com uma atividade de Dia das Mães que eu dei de graça para escolas. Dei várias, fiz várias. Mas tudo bem, né? Estou na minha casa, no meu lar, na minha tranquilidade. Vamos trabalhar, né? É o que tem para hoje. Então, se é o que tem para hoje o online, eu gostaria de contribuir e fazer as pessoas pensarem de uma aula para o Dia dos Pais. Eu, particularmente, uso esse livro aqui, ó, P de Pai. É um livro bem bacana, que ele tem algumas ilustrações. Depois, se quiserem, pode até pedir para o mestre lá meu contato, enfim, alguma coisa. Ou se quiserem, acho que está no grupo também, sabe, por lá, Cabeção, lá. Tem esse livro aqui, eu tirei fotos dele, passei ele para PDF, enfim. E aí, para ficar mais fácil no Zoom, você coloca aqui, aí você faz a leitura do livro e depois você faz as dinâmicas. E por incrível que pareça, eu falo assim, ó, depois não tem nada a ver com capoeira esse livro, mas tem tudo a ver. Por quê? Fala para mim, que movimento seria esse aqui, mestrão? A ponte. Aí, a ponte, leão, sei lá, esse aqui. Uma cocorinha. Aí, ó, uma cocorinha. E ó, tem no livro. Aí eu falo assim, a gente está lendo o livro, mas está aprendendo capoeira. Aí eu falo, sabia que vocês acabaram de fazer uma aula de capoeira? E para mostrar isso, só falta uma coisa.
A ginga, esse outro movimento, o que é? O que pode ser? Esse aí, uma queda de Se, co- rim. se, pode ser, ó lá. E se colocar o pai aqui, ó, colocar a mão para trás ali, ó. Um caranguejo? Caranguejo, pronto, fez uma aula de capoeira e nem sabia. E aí você transforma algo que é um livro, numa história, numa aula de capoeira, ensina a ginga no final, pronto, tá feito o Dia dos Pais. É bem legal, fica de sugestão aí para quem quiser, inclusive para conseguir novos espaços. Isso é maravilhoso, cara. Essa coisa de não é capoeira, mas não tem o menor problema, né? Não tem o menor problema, a gente pega qualquer coisa vira capoeira. Isso aqui vira capoeira. Certeza. Qualquer coisa vira capoeira. Isso aí é maravilhoso para brincar. Isso aqui vira, qualquer coisa vira capoeira, né, gente? Eles pegando e sabendo interpretar, sabendo adaptar, qualquer coisa vira capoeira. Temos tempo Então para é isso, mais mestre. uma contribuição. Muito obrigado, Cabeção. Para quem não sabe, eu sugiro acompanhar o Cabeção no Instagram também. Eu vou pegar o zap dele, é um profissional do mais alto quilate. Tem um trabalho gigantesco. É uma dessas pessoas que chegou em Curitiba e revolucionou a capoeira infantil. Olhou e falou assim, poxa, é isso mesmo? É desse jeito que está, e já havia muita capoeira em Curitiba. Aí ele pegou, Ninguém fez? Faço eu. Está fazendo. Para quem quiser ver um bom trabalho numa cidade, procura o Cabeção lá, que realmente é diferenciado. Alguém mais gostaria de contribuir? Ô, mestre, licença. Tá me Manda ver, ouvindo? mano. Aqui é o Ettore, tudo bom? Professor Et. Sou formado aí na técnica Capitães da Areia, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o senhor já foi lá. Atualmente moro em São Carlos, sou mestre em Sociologia também, fiz uma dissertação sobre a capoeira durante a ditadura militar em São Paulo, né, como ela surgiu, com o processo de diáspora da Bahia para São Paulo, né, ressignificando esses elementos. Mas, enfim, a minha pergunta, digamos assim, né, é mais nessa área das políticas públicas mesmo, mestre. Vejo que você atua, de certa forma, onde o Estado não atua nessa pandemia, né, vendo seus vídeos no Instagram, fazendo roda e rango, né, ou seja, onde o Estado não chega devido ao processo de pandemia, a capoeira chega, né, é incorporada em você, digamos assim, para promover tanto a cultura, né, a fome de cultura e a fome de comida. E nesse sentido, a gente vê que a capoeira tem esse processo, como você já bem disse na aula de hoje, depois desse boom da capoeira infantil, a gente tem uma retração, né? Creio eu que também ela vem dessa onda de políticas públicas, né? Que se alteram ao caminhar aí ao vento das políticas partidárias que tomam o poder, né? Então podemos ver aí, eu mesmo até 2017 estava atuando na capoeira infantil, a capoeira também na educação especial, trabalhava na PAI e trabalhava em um projeto social. Enfim, isso aí foi, parece que acabando, né? Mesmo que as portas do processo que o IFAM fez de patrimonialização da capoeira tenha dado garantias, nós vivenciamos hoje que essas garantias elas praticamente se desfizeram, né? Nós não temos políticas públicas que garantiam o mínimo para a capoeira. E tenho a hipótese de que a capoeira educacional, a capoeira que o senhor hoje é uma das grandes referências, é uma das principais portas para que essa inclusão aconteça, né? Essa política pública de patrimonialização, ela se tornaria mais cristalizada, a meu ver, na educação pública, né? Por todo o processo, tanto burocrático quanto de carreira mesmo. A minha pergunta é a seguinte, mestre: depois dessa grande onda aí da pandemia, em que nós temos que fazer essa readequação, né, da capoeira online, da capoeira híbrida, até da capoeira como política pública, mesmo que não seja contemplada por nenhuma política, né? A minha pergunta é: como vamos voltar para as escolas, sendo que as escolas não estão preparadas ainda, nem sequer para as aulas convencionais? E quando a capoeira entra nas escolas, pelo menos as minhas experiências eram essas, né? A capoeira como o grande segura-aluno, né? O aluno é problemático, vai para a capoeira. Tanto nos transtornos, como você já citou, quanto naqueles da questão da transgressão.
como a gente vai conseguir fazer com que a capoeira entre de fato, né, no sentido pedagógico da coisa, ou seja, a capoeira presente nos PPPs, a capoeira se tornando, então, de fato, uma disciplina, né, não na questão disciplinar, mas uma matéria mesmo que garanta tanto a seguridade dos profissionais quanto a inclusão em outros debates, né, transversais à capoeira que são necessárias, né? Principalmente na questão da violência contra a criança, entre outras questões das outras disciplinas. Essa é a grande questão da capoeira educação como política pública, como crescimento. A gente é de Campo Grande, a gente tem aqui o mestre Liminha, maravilhoso mestre Liminha, que está aqui do lado, e é um especialista em política pública. É um cara que consegue passar não pelo governo, mas pelo Estado. Diversas prefeituras, diversos governos já passaram por Campo Grande, e o mestre Liminha está sempre apresentando bons projetos, ganhando bons editais e promovendo a capoeira dentro da esfera pública. Dependendo da região do Brasil, dependendo da cidade, a capoeira vai estar envolvida em politicagem. Já não é mais política, politicagem. É quem você conhece, é quem te indica, quem são os vereadores, por aí vai. Dentro disso, a capoeira feita por nós, como indivíduos, como cidadãos, não necessita necessariamente de ter uma chancela pública. A gente pode ocupar os espaços por nossa conta. Não é o ideal, mas é o que pode ser feito nesse momento. Nós vamos invadindo os espaços, até porque muitos editais hoje em dia estão pedindo resultados comprovados de no mínimo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Como é que você vai ter um resultado de 1 ano, 2 anos, 3 anos num trabalho que você está fazendo, num trabalho social, se você não se jogou primeiro? É uma forma bem cruel. Primeiro você tem que apresentar resultados para depois pleitear fundos. Deveria ser o contrário. A gente deveria apresentar um projeto, ganhar uma grana, implementar esse projeto e receber dignamente pelo nosso trabalho. Mas cada um faz aquilo que acredita. Nós temos essa missão dentro da capoeira também. Eu vejo que muitos capoeiristas têm essa missão de se jogar e fazer o que acha que é preciso, o que acha que pode contribuir com o seu próprio trabalho. Nós já estamos contemplados pelo IFAM, a patrimonialização já aconteceu, já teve linha de financiamento para capoeira específica, já teve o Viva Meu Mestre, já houve um momento na política brasileira em que a linha de financiamento era exclusiva para capoeira. Agora também houve a Aldir Blanc, que muitos capoeiristas ganharam, teve também o benefício, muitos capoeiristas conseguiram receber. Eu acho que o importante é a gente estar preparado para poder entrar quando há oportunidade, janelas de oportunidade. Mas nós não devemos ficar reféns dessa visão de assistência do Estado, porque provavelmente ela não vai vir. Eu diria que assim, eu tenho uma visão que seria um pessimismo utópico. Eu espero que a coisa aconteça, mas eu não sou muito crente nisso. Ou talvez um otimismo pragmático. Eu acredito que aquilo pode vir a acontecer, mas nesse meio tempo vamos fazendo o que dá para fazer. Porque se a gente está numa escola que precariza os professores de aula, professor de física, professor de linguagem, professor de matemática, professor de filosofia, um lugar que não tem nenhum Ministério da Educação decente, que ninguém nem sabe dizer o nome do ministro da Educação atual, um lugar que a gente não tem um planejamento técnico de longo prazo para a educação, é provável que a capoeira não venha a ser contemplada em PPPs, em projetos políticos pedagógicos dentro de políticas públicas nos próximos anos. É provável que a gente veja uma precarização ainda maior da educação. Então, o meu approach, a minha abordagem para isso eu vou fazendo o que dá para eu fazer, eu vou tentando estar pronto para o momento que tiver alguém dentro de um órgão estatal, governamental, que diga, a gente quer esse projeto aí, ó, a gente gostou desse projeto, venha. Enquanto isso, eu vou fazendo o que dá para ser feito. Tá? Obrigado. Essa pergunta aí eu acho que é uma pergunta filosófica até para o Brasil, para a gente pensar o Brasil como um todo, principalmente no ano que vem, que é ano de eleição. Fora Bolsonaro, vamos botar alguém decente lá no lugar, pelo amor de Deus.
alguém decente nesse... Não sei, agora vou botar esse vídeo, vou perder mais uns 2.000 seguidores no Instagram, eu estou falando isso, vou perder mais uns 5.000 no Facebook. Lá eu falo mesmo, fora Bolsonaro, tchau, chega, vamos botar alguém decente, tentar ter um ministro da educação que se preze, que preste nesse país, tentar fazer a nossa parte. Obrigado, galera, por terem vindo. 1 hora, gratidão. Nos vemos no curso. Um beijo. Até, pessoal.